Ok, galerinha, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções ou funções do segundo grau, certo? Onde a gente vai ensinar você a resolver de outra maneira, essa forma chamada soma e o produto. Então, quando você tem uma equação de segundo grau, quando você está falando de função de segundo grau, a gente está trabalhando com a ideia de equação do segundo grau. Para se resolver uma função de segundo grau, é necessário passar pela resolução da equação de segundo grau, porque você vai ter que igualar essa função a zero. Você vai ter algo dessa forma aqui. X ao quadrado menos sx mais p. Sempre você vai pensar isso aqui como se fosse algo geral, uma forma geral. O porquê disso? Quando você imagina isso aqui, esse S aqui vai ser de soma e esse P vai ser de produto, que é multiplicação. Produto, né? Opa, quase um caldo aqui na mesa. Beleza. A soma seria quem? A soma das raízes. Então, x' ou x1 mais x duas linhas vai ser igual a menos b sobre o a. Isso é uma fórmula. E o produto, que é x' vezes x duas linhas, vai ser igual a c sobre o a. Tendo isso em mente, a gente consegue resolver boa parte das equações de segundo grau, achar as raízes dessas equações do segundo grau, certo? Então você vai ter que procurar o ruim. Você pode falar que é ruim desse método, então não é único, é outro método. Se você não conseguir aprender por esse, é claro que você pode usar o método convencional usando Bhaskara lá, tá beleza? Tranquilo, pode usar. Estou ensinando outro caminho para tentar facilitar para aqueles que consigam aprender dessa forma. É um caminho que você precisa do quê? De parar, analisar e encontrar valores que vão satisfazer simultaneamente essas duas relações indicadas, certo? Calcular lá x' e x duas linhas, mas isso precisa um pouco de um pensamento lógico, certo? Um pensamento matemático lógico. Você tem que parar, pensar o que pode acontecer, mas eu vou mostrar isso para vocês aqui, certo? Aqui está falando que se não for possível encontrar números inteiros que satisfaçam essas duas relações, é melhor, certo, você ir para a ideia do delta. Delta, Bhaskara, certo? Tudo mais. Mas, em uma próxima oportunidade, eu ensino também que eu consigo achar números fracionários dessa forma aqui. Mas não vou mostrar nessa aula por causa do tempo, para não ficar um vídeo muito longo. Tá bom? Aqui ele dá algumas dicas para você. Para encontrar esses números, que são essas raízes, certo? A gente tem que seguir algumas etapas. Primeira ideia é você achar o produto, certo? Então você vai procurar dois números que vai dar aquele resultado, que vão satisfazer aquela equação. E depois disso você vai imaginar, certo, qual desses dois números também satisfazem que? A soma. Então, seguindo esse caminho, fica um pouco mais fácil. Lá no texto, nossa, eu peguei isso aqui, é o nosso próprio texto. Eu estou começando a usar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Quando você tiver um produto positivo e uma soma positiva, significa que as duas raízes vão ser o quê? Positivas. É uma análise que você tem que fazer. Antes de começar, você tem que imaginar o que pode acontecer. Mas nós vamos mostrar para vocês aqui. Quando o produto for positivo, mas a soma for negativo, eu tenho certeza que eu vou ter duas raízes negativas. Aqui agora já é o contrário. Se um produto é negativo e a soma for positiva, as raízes possuem sinais diferentes. Então você tem que analisar. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. A de maior valor absoluto vai ser o quê? Positivo, sempre. Como valor absoluto, você tem lá 5 e 4. Então o 5 seria o positivo e o 4 seria o negativo, se fosse o exemplo aí das duas raízes. E quando você tem os dois valores negativos, certo? Você tem também a mesma ideia daqui de duas raízes de sinais diferentes, mas o valor absoluto, o que tiver maior valor absoluto, vai ser o que? Negativo nesse caso. Beleza? E sem exemplo fica mais fácil de você entender essa bagunça aí para fazer análise aqui.
Vamos lá. Isso aqui é x ao quadrado, né? Então você tem x ao quadrado menos 7x. Nesse exemplo temos que, o quê? Vamos pegar aqui. Lembrando que aqui, ó, a soma é, vou colocar só essa. Seria quem? Menos b sobre o a. Que seria que menos, o b vale quanto aqui? Menos 7 sobre o a, que vale 1. Se você pegar aqui os valores, ó, o a é que acompanha x quadrado, vale 1. O b vale menos 7. O c não precisa, nesse 12, tá aqui, não vai trocar sinal, não vai dar nada. Então, menos com menos dá mais. 7 dividido por 1 dá 7. Então, minha soma vale 7. Certo? E o produto é C sobre o A. C sobre o A. Então, seria o C que vale 12, dividido por 1 que dá 12. Então, você sabe o valor no produto e o valor da soma. Eu tenho que achar dois valores que vão satisfazer isso. Então, eu vou começar sempre pelo produto, pela multiplicação. Então, eu sei que o produto tem que valer quanto? 12. Aí você vai ter que imaginar quais multiplicações são possíveis para você conseguir o resultado 12. Eu sei que 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 4 é 12. Só consigo isso. Mas, Fabinho, 12 vezes 1 não precisa inverter. Certo? 6 vezes 2, 4 vezes 3 não precisa. Você acha só as multiplicações que são possíveis de achar o quê? O valor igual a o produto, 12. Então, são esses valores. Porém, tem que satisfazer as duas condições. Certo? A soma tem que ser quanto aqui? 7. A soma eu falei que tem que ser 7. Então, agora precisamos verificar os dois valores cuja soma vai ser igual a 7. Então, você vai pensar aqui, ó, 3 e 4. Eu sei que 3 e 4, 3 mais 4 vai ser igual a 7. Então, logo, eu tenho certeza que a minha solução vai ser quem? 3 e 4. A ordem não importa, que x' vai ser igual a 3 e x duas linhas vai ser igual a 4. Acabou. Não usei Bhaskara, não usei delta, não calculei nada. Só isso, eu tenho certeza absoluta, certo? Que essas são as minhas duas raízes por esse método. Certinho? Encontre as raízes de x ao quadrado. Então, está aqui. Aqui você sabe que o a vale 1 também, o b vale 11 e o c vale 24. A soma menos b sobre o a menos 11 sobre 1 vai dar menos 11. E o produto agora, c sobre o a, que dá 24, sobre o a, que é 1, dá 24. Beleza, vou começar pelo produto. Então, quais são os valores, dois números inteiros, que eu consigo multiplicar e o resultado vai ser igual a 24? Sim, 1 vezes 24 é 24. 2 vezes 12 é igual a 24. 3 vezes 8 é igual a 24. E 4 vezes 6 é igual a 24. Você tem que saber a tabuada para começar a pensar nesse exercício. Se você tem dificuldade na tabuada, você vai ter dificuldade tanto nesse método como no delta, lá usando a Bhaskara. Certo? Porém, tem que satisfazer o quê? As duas ideias, tanto o produto como a soma. Então, a soma minha tem que dar aqui, ó, olha, atenção aqui, ó, menos 11, galera. Certo? A soma tem que ser, então, ó, como o sinal do produto é positivo e a soma é negativa, menos 11, as raízes apresentam sinais iguais e negativos. Então, o produto é positivo e a soma é negativa. Aquelas dicas estavam ali em cima, certo? Então, eu tenho certeza que são sinal, porque o produto é positivo, eu sei que menos com menos é positivo, e sei que mais com mais também é positivo. Então, eu tenho certeza que eles são sem quê? Tem sinais iguais. Mas a soma agora deu o quê?
negativa, menos 11. Então, eu tenho certeza também que os dois valores são o quê? Negativos. Então, vai ser o quê? Menos 3 e menos 8. Por quê? Menos 3 mais menos 8, mais com menos, menos 8. Menos 3, menos 8, você tem duas dívidas. Então, você está aumentando a sua dívida, vai estar o quê? Menos 11. Sinais iguais, você está somando, certo? O que você faz? Você soma e conserva os sinais. Então, menos 3 e menos 8, que dá menos 11. Então, a solução seria x' igual a menos 3 e x duas linhas igual a menos 8. Se você inverter essa ordem, não tem importância. A solução, aqui na solução, é bom colocar na ordem crescente. Menos 3 e menos 8. Ou menos 8 menos 3, se você quiser também. Certo? Não é importante. Menos 8 e menos 3. Beleza? Letra C. Olha só aqui. Então, nós temos lá que o A vale 3, o B menos 21. Toma cuidado para não esquecer do sinal. E o C também menos 24. A soma menos B sobre o A menos 21 sobre o A, que vale 3. Atenção nesse caso aqui, hein? Menos com menos mais 21 dividido por 3, que vai dar 7. E o produto C sobre o A. 24 sobre 3. Que lindo, também deu 8. Então, a soma deu 7 e o produto deu 8. Então, vamos começar pelo produto. A gente não vai pensar aqui de outra forma. Produto 1 vezes 8. 8 e 2 vezes 4, 8. Então, são esses dois valores que a gente consegue pensar. Números inteiros. Por enquanto, só estou ensinando para achar quando você tem raízes inteiras. Aí que você sabe que o produto é negativo e a soma é positiva. Então, vão ter sinais o quê? Contrários. Possuem sinais diferentes. Então, mas a soma é positiva. Quando a soma é positiva, o maior valor possui sinal positivo. Então, olha só, você vai pensar aqui. 2 e 4, eu consigo chegar no 7? 2 mais 4 menos 2, não consigo. Então, 1 e 8, eu consigo chegar? Posso chegar. Então, o maior valor, quem que é? O 8. Então, vou deixar o 8 positivo. Então, vai ficar aqui 8 positivo e 1 negativo. 8 menos 1 dá quanto? 7. É 8 mais menos 1. É a soma. Certo? 8 mais menos 1. Mas mais com menos dá menos. 8 menos 1 que dá 7. Então, logo, tem que as minhas raízes são menos 1 e 8. Solução, menos 1 e 8. Tem que parar, pensar, raciocinar para ver aqui. Nesse caso aqui vai ser interessante também. O A vale 1, o B 3 e o C vale 5. Certo? Nesse caso aqui, vamos lá. A soma menos B sobre A, menos 3 sobre 1, que dá menos 3. E o produto, vou colocar aqui na frente, C sobre A, 5 sobre 1, que dá 5. Tem que pensar nesses dois valores. Então, a única multiplicação para dar 5 é 1 e 5. Certo? Porque 5 vezes 1 é 5. Legal. Mas eu tenho que chegar na soma, certo? Menos 3 nesse caso aqui. E agora? Como você vai chegar nessa soma menos 3? Com 5 e 1. É possível? 5 mais 1, 6. Menos 5 mais 1, menos 4. 5 menos 1, 4. Eu não consigo. O que você imaginar aqui, você não vai conseguir chegar
no quê? No menos 3. Eu não consigo chegar no menos 3. Quando isso acontecer, certo? Você pode ter certeza que se você calcular lá o delta vai ser o quê? Negativo. Se o delta é negativo, a equação não tem o quê? Não possui raízes reais. Então, quando você chegar aqui e dar uma travada, eu acho interessante você ir calcular o delta. Calcula o delta lá. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E confere. Opa, se der positivo, continua. Vai lá que pode ser que não vai ser por enquanto, certo? Raízes inteiras. Às vezes poderia pensar aqui em número inteiro, que 2,5 vezes 2 vai dar 5. Poderia ser as raízes? Poderiam. Então, sempre que dá uma travada aqui, você não conseguir chegar na soma, você chega no produto com dois números inteiros, mas não consegue chegar na soma, eu acho importante você tentar pelo método convencional. Mas, porém, contudo, se nessa aula você não conseguir compreender a soma e o produto, esse método convencional serve para todos, para vocês. Esse aqui é o outro caminho, novamente estou falando sobre isso. É um caminho que eu estou tentando mostrar para vocês um caminho diferente, um caminho mais fácil. Somente isso, certinho? Tentem fazer os exercícios, enviem para a gente para o GPA. Acredito que a nossa próxima aula vai ser somente correção, vou corrigir esses exercícios e aí a gente vai vendo aí, tentando tirar as dúvidas que foram aparecendo com o passar do tempo, tá certo? Abraço para vocês, até a próxima aula.